Bom, de volta aqui com o nosso treinamento de prompt. Agora que a gente já organizou nossa área de trabalho com todos aqueles comandos que a gente aprendeu no capítulo passado, eu acho que está na hora da gente praticar um pouco mais eles, né? Eu estou querendo relembrar algum deles e eu tinha salvo eles aqui na nossa pasta de dicas, né? Então, se eu quero praticar, vamos abrir aqui um pouquinho o nosso prompt, né? Dar um CMD, abrir o prompt, vou navegar para a área de trabalho, dar um CD para a área de trabalho e vou tentar usar alguns dos comandos que eu anotei nas minhas dicas na aula passada. Então, vamos abrir aqui a pasta de dicas, por exemplo, e vamos ler, sei lá, a dica 2. Então, aqui a gente vê, por exemplo, esse comando que eu tinha anotado, que é o comando abaixo, eu criei um arquivo de texto com o conteúdo que desejamos, que é o comando echo, o texto que a gente quer criar, e isso daqui para esse sinal de maior para redirecionar a saída do arquivo, né? Para esse arquivo.txt. E, bom, como eu estou com preguiça, eu vou copiar aqui, botão direito copiar, e vou vir aqui no meu prompt para colar. E quando eu dou um Ctrl V aqui, gente, ó, se vocês repararem, eu não consigo colar no prompt. Para eu conseguir colar dentro do prompt, eu teria que clicar aqui com o botão direito, em editar e depois clicar em colar. Ele bota aqui pra gente. Você vê que o prompt de comando, ele é meio limitado, né, com essas funções básicas de copiar e colar, né? E qualquer outro programa que eu desse um Ctrl V, por exemplo, um editor de texto, ou a maioria dos programas, se eu consigo dar um Ctrl V tranquilamente, né? Um Ctrl V é um comando bem comum do Windows, né, gente? Com Windows e qualquer sistema operacional. Só que o prompt de comando ele é um pouco limitado, ele não tem essas funcionalidades básicas. Então, se tiver, por exemplo, uma outra coisa que ele não tem. Se eu estivesse aqui navegando, eu quero entrar numa pasta que não existe, eu entro na pasta Sistema. Ele vai dar um erro aqui, imagina que a gente não conheça esse erro. O que acontece quando a gente não conhece um erro? A gente costuma ir no Google, né, verificar o que esse erro significa. Então, se eu tento aqui, ó, copiar o meu erro para fazer uma pesquisa no Google, eu não consigo também, ele também não me deixa selecionar. Eu teria que vir em editar, marcar, não sei o que. Você vê que é um caminho longo para fazer uma coisa que é bem trivial, né? Uma coisa bem simples. O prompt de comando ele é um pouco limitado quando essas funcionalidades básicas do Windows, copiar, colar, selecionar. E pensando em resolver esse problema, alguns outros programadores criaram alternativas para o prompt de comando. E é isso que a gente vai estudar nesse capítulo. Como instalar o CMD, que é uma alternativa do prompt de comando que tem como copiar, como colar, selecionar e umas outras coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro vamos aprender a baixar e instalar ele, né? Para a gente baixar, vamos fechar essas coisas aqui. Não quero salvar. E vamos acessar aqui o site do CMD. Abrindo o Chrome, a gente navega para www.cmdir.net. Deixa ele carregar rapidinho. E de cara, se compara esse aqui com aquele prompt todo escuro, tudo preto, você já vê que ele é bem mais legal, né? Ele tem aqui uma corzinha aqui que fala pra gente qual é a pasta que a gente está e outras funcionalidadezinhas aqui de cor para poder mostrar melhor o que a gente está fazendo. Mas para baixar, a gente desce aqui um pouquinho aqui embaixo, na parte Download, a gente clica para baixar a versão mini, o Download Mini. Eu não vou clicar para baixar porque eu já baixei previamente, mas quando você baixar, você vai receber uma pasta compactada, que é essa daqui, ó. É a pasta compactada que está zipado com o CMD Mini. Para extrair, molezinha, só clicar com o botão direito em extrair tudo. Aqui você clica em extrair. Eu também já extraí previamente, para não perder tempo extraindo. Ele demora um pouquinho, mas depois continua tranquilo. Ele vai extrair essa pasta aqui, ó, a pasta do CMD. Você acessa ela e para abrir o CMD, basta clicar nesse iconezinho aqui dele, ó. Vamos clicar para abrir, já está carregando. A primeira vez é um pouquinho mais lenta, porque ele está fazendo algumas configurações iniciais aqui por debaixo dos panos. Acho que ele vai perguntar para a gente aqui se a gente quer realmente abrir. Ah, já foi. Aqui, ó, na primeira vez ele perde essas permissões, é só você clicar em Unblock and Continue e ele vai abrir aqui para a gente o CMD. É só nessa primeira vez que ele é um pouco mais lento mesmo. Ele está carregando aqui, criou arquivos de configurações iniciais. Aí, beleza. Você vê aqui que ele já está com a nossa corzinha aqui. Aqui, por exemplo, eu consigo dar o Ctrl V, lembra, para colar aquilo que estava no meu arquivo. Deixa eu apagar, colei muitas vezes. E uma outra coisa legal dele é, por exemplo, tudo que eu seleciono dentro do prompt, por exemplo, eu selecionei esse pedaço de texto aqui, ó, ele já copia automaticamente para a gente. Ele não precisa mais clicar com o botão direito aqui em cima e tal. E ele tem várias outras funcionalidades, mas primeiro acho que a gente devia aumentar um pouco essa fonte, né? Tá um pouco pequeno. A gente, por exemplo, pode vir aqui em Settings. E aqui dentro, ó, tem você pode trocar a fonte que você quiser, mas a gente quer estar interessante aqui, ó. Vamos aumentar o tamanho para 20. Acho que 20 tá bom. Fica melhor pra gente ver, né? Eu não quero ficar forçando minha vista. Aí aqui outra coisa legal do prompt que a gente vai ver é
Ctrl T. Quando a gente dá Ctrl T, ele usa um recurso parecido com o que temos no navegador. Quando a gente cria abas, aqui a gente pode ter duas abas diferentes do prompt, e a gente alterna entre elas com o Ctrl Tab. Então, por exemplo, numa aba eu posso navegar para a minha pasta desktop, seria desktop, e, por exemplo, está trabalhando dentro do meu diretório dicas, e numa outra aba, Ctrl Tab, eu posso estar trabalhando num projeto meu dentro da minha pasta código, alguma coisa desse tipo. Então, se a gente precisa usar várias instâncias do prompt, a gente pode ficar alternando entre elas com o Ctrl Tab. É bem mais prático, né, do que ter que abrir um segundo terminalzinho, outro prompt de comando, para poder ficar dando Alt Tab toda hora entre eles e a gente ficar perdido. Aqui a gente tem tudo centralizado num lugar só. Agora que a gente tem essa ferramenta um pouco mais poderosa, que é o CMD, eu acho que seria legal a gente voltar aqui na nossa área de trabalho e começar a pensar de um jeito que a gente pudesse usar o conhecimento que a gente aprendeu a aula passada, de executar cada comando individualmente e unir ele para fazer uma coisa maior, né? Executar vários comandos em sequência, em comandos juntos. Porque pensa só, lembra quando a gente estava fazendo aqui, ó, nossas imagens na nossa área de trabalho, que a gente teve que fazer o backup para dentro da pasta logo, que a gente teve que copiar cada imagem, depois a gente teve que mover cada imagem, depois a gente teve que ir lá dentro, renomear cada imagem para alguma coisa, logo, backup? Era uma tarefa que a gente tinha que fazer repetidas vezes e para cada arquivo a gente teve que fazer pelo menos uma vez, né? Seria legal ser um tipo de coisa que seria legal automatizar, né? Para a gente poder, por exemplo, executar um comando só que já fizesse cada conjunto desses três comandos de mover, copiar e renomear de uma vez para a gente, em vez de ter que fazer cada um deles manualmente, né? Para cada arquivo. E esse esquema de automatizar são o que a gente chama de scripts. Os scripts no Windows são nada mais do que um arquivo de texto com uma lista de comandos que ele executa tudo junto para a gente. E como é que a gente cria um script no Windows? O script, como eu falei, é um arquivo de texto, basicamente, né? E já que ele é um arquivo de texto, ou quase isso, a gente pode criar com o comando echo. Então vamos criar o nosso primeiro script aqui. Vamos fazer um script bem simples, um script que limpa a tela. Então, se ele limpa a tela, seria legal se ele tivesse o comando CLS lá dentro, né? Para quando ele fosse executado, ele pudesse limpar a tela para a gente com o comando CLS. E já que ele limpa a tela, nada mais justo que a gente chamar de limpa a tela. Só que qual a extensão que a gente dá, né? Ele não é bem um arquivo de texto, não é um .txt. Ele é um .bat, B-A-T, que vem de bat, que significa lote. Por que lote? Porque ele cria arquivo, ele executa comandos em lote, ou seja, se ele tem uma lista de comandos lá dentro, ele vai executar toda a lista dele. Então vamos criar aqui. Eu criei dentro da pasta dica, deixa eu mover para a pasta desktop, né? Que é o limpatela.bat, deixa eu mover para ponto para o desktop, só para ficar mais fácil da gente ver. E bom, já que eu falei que ele parece um arquivo de texto, nada mais justo do que eu abrir ele com um bloco de notas, né? Bloco de notas, eu vou arrastar ele aqui para dentro para a gente poder ler. Como esperado, eu criou ele com CLS, né? Que a gente tinha escrito ali. Bom, como é que eu executo um script para ver se ele está funcionando? Eu executo chamando o nome dele. No caso, limpatela.bat. Eu envio com Enter. Não é reconhecido, porque eu estou na pasta dicas, né? Deixa eu voltar para a pasta desktop. CD ponto. E vou executar aqui o meu limpatela. Limpatela.bat. Você vê que ele funcionou, ele limpou a tela pra gente. Mas aqui só tem um comando só, né? Não é nada muito diferente do que a gente usava antes. Então, para te mostrar que ele executa vários comandos um atrás do outro, vamos botar aqui uma mensagem para o nosso usuário, que a tela foi limpa. Vamos salvar aqui o script no bloco de notas e vamos executar. Você viu que agora ele limpou a tela, escreveu aqui, ó, tela limpa, com o comando echo. Então, é isso que o script faz. Ele pega um arquivo .bat e vai lendo linha a linha cada comando e executa para a gente automaticamente. É bem útil quando a gente quer executar vários comandos em sequência, só que a gente não quer ter que ficar fazendo repetidas vezes, né? Não quer ficar digitando toda vez. E um exemplo para a gente praticar um pouco mais com isso, como eu já fiz o backup aqui da minha pasta logos, tem uma outra coisa importante nesse computador que eu devia fazer os backups, que é aquela pasta código que eu falei com vocês, lembra? Se você for entrar aqui na home do meu usuário, na pasta dele, e der um dir, você vê que aqui eu tenho a minha pasta códigos, que é onde eu guardo todos os códigos que eu faço. E essa é uma coisa importante de ter backup, né? Nós, como desenvolvedores, é interessante ter sempre o backup dos nossos códigos.
Então a gente podia criar um script que faz o backup toda vez que a gente executar, ou chamar o script, né? Chamar de backup.bat, por exemplo. Então toda vez que a gente chamar esse script de backup.bat, ele podia pegar o conteúdo daquela pasta e criar uma cópia pra gente ter salvo caso aconteça alguma coisa. Então vamos praticar isso. Primeiro, né, a gente precisa criar o nosso script. Como é que a gente cria um script mesmo? Dá um echo, o que a gente quer que a gente tenha no script, né? Por exemplo, CLS, e o nome do script. Então no nosso caso eu vou chamar de backup.bat, para ficar um nome bem semântico. E como eu criei ele aqui na pasta do meu usuário, eu vou dar um move nele para desktop, só para a gente poder mexer com ele. Move o meu backup.bat para a minha pasta desktop, só para a gente poder ver ele aqui, né? E vou abrir ele com o meu bloco de notas. Vou arrastar aqui para dentro. E bom, ele é um script de backup, né? Então é legal ele começar limpando a tela para tirar essa bagunçada aqui, se a gente for fazer um script grande. E depois disso, acho que é bom a gente perguntar para o nosso usuário se ele quer mesmo fazer o backup, né? Então a gente pode fazer uma pergunta aqui para ele, mandar um echo com uma pergunta escrito: deseja mesmo fazer o backup? Fazer o backup? Vamos salvar e ver se ele está funcionando como esperado. Vamos entrar aqui na minha pasta do meu desktop e rodar aqui o meu backup.bat. Desktop backup.bat. E você vê aqui, ó, que ele está limpando a tela, está dando eco. Beleza. Só que, já que é uma pergunta, seria legal se o nosso usuário pudesse responder essa pergunta, não? Pelo menos interagir um pouco com o terminal. E para fazer isso, existe o comando pause. O comando pause, ele aguarda o usuário ter alguma interação com o teclado antes de prosseguir com a execução do script. É bom quando a gente quer fazer essa pausa para verificar se o usuário quer mesmo continuar. Então, vamos salvar aqui e vamos executar. Backup.bat, ele fala, pressione qualquer tecla para continuar. Se a gente der um Enter, ele dá sequência ao script. Como não tem mais nada aqui, vou só mostrar para vocês, já que se ele quer mesmo fazer o backup, vamos mandar uma mensagem fazendo backup. Vamos salvar de novo e executar só para ver se está tudo ok, como a gente espera. Pressiona uma tecla para continuar, vamos dar um Enter, ver se ele vai dar a mensagem. Bom, fazendo backup. Ok, né? Parece que está funcionando. Bom, qual o procedimento de fazer um backup? Eu acho que se a gente quer fazer o backup da pasta código, seria legal a gente salvar numa outra pasta, né? Salvar, por exemplo, na pasta, sei lá, backup mesmo, uma pasta com o nome backup. Então a gente pode ir na pasta código, criar uma pasta backup e salvar o conteúdo lá dentro. E onde é que está a pasta códigos do nosso usuário, né? Está na home dele. Então vamos navegar para lá, né? Que ela está em cd, c:/users, /o meu usuário, que é Kaelon. E agora que a gente está aqui na nossa pasta, na pasta home, a gente pode criar uma pasta de backup, né? Que é onde a gente vai salvar os arquivos da pasta código. E a gente pode dar um mkdir, né? Para criar uma pasta. E vamos criar, sei lá, a pasta chamada backup mesmo, que é onde vai ficar o nosso conteúdo salvo, o nosso conteúdo do backup. Bom, depois que a gente copiou, já criou a pasta backup, né? A gente pode começar o nosso processo de copiar para essa pasta. E como é que a gente copia uma pasta? Se você lembrar bem, a gente aprendeu só a copiar arquivos, né? O comando copy só serve para copiar um arquivo de texto, um arquivo de imagem, um arquivo qualquer. Se a gente quer copiar uma pasta inteira, a gente tem que usar um comando que é primo, assim, é parente do copy, é o xcopy. Só que, antes da gente usar o xcopy, vamos entrar na pasta que a gente quer copiar, né? No nosso caso, a pasta códigos. E lá de dentro, vamos dar um xcopy, né? Que é esse comando parente do copy, que serve para copiar a pasta que a gente quer, no nosso caso, cuserskaelon/códigos. Para qual pasta? Para cuserskaelon/backup. Assim a gente vai copiar todo o conteúdo da pasta códigos para a pasta backup. Só que tem um detalhezinho. O comando xcopy, ele para copiar, além de copiar os arquivos, poder copiar todo o subdiretório que fica dentro de códigos e todos os subarquivos, tudo literalmente que está dentro de códigos, a gente tem que passar ele com um parâmetro /e. Isso diz para ele, fala, copia todos os subdiretórios e subarquivos. E além do /e, a gente também tem que passar o /y, porque ele vai perguntar algumas coisas, se ele deseja sobrescrever, se deseja fazer a cópia mesmo. E como o nosso usuário já confirmou aqui em cima que quer mesmo fazer o backup, a gente não precisa perguntar para ele novamente, né? Então vamos testar por enquanto como é que está o nosso script, vamos salvar e vamos executar aqui. Backup.bat. Pressiona uma tecla para continuar. Aqui a gente já viu, né? Que ele copiou os arquivos. Vamos conferir aqui na mão se ele copiou mesmo. CD,
Vamos entrar na pasta backup, que ele acabou de criar aqui em cima, fazendo um backup. E vamos exibir os arquivos. Parece que ele copiou as pastas. Vamos entrar nessa pasta que ele copiou. Copiou o arquivo que estava lá dentro, que era o meu código Java. Então parece que o script está funcionando corretamente. Eu acho que só está faltando para o nosso script funcionar melhor ainda é se ele pudesse exibir, né, os arquivos que ele acabou de copiar. Então vamos fazer isso. Depois que ele copiou, vamos navegar para a pasta do backup, né, a cuseSkyelon/backup, e vamos dar um comando dir aqui, né, só para a gente poder exibir os arquivos que a gente que acabou de copiar, acabou de fazer backup, né. E vamos mandar uma mensagem para o nosso usuário também. Vamos falar aqui, ó, listando arquivos. Listando os arquivos do backup, para ele ficar bem claro para ele o que está acontecendo. Vamos salvar. Vamos voltar para a nossa pasta desktop. E vamos executar o nosso script de backup. Backup.bat. Executando, ele vai perguntar se queremos continuar. Sim. Viu que ele... Um monte de coisa rapidão, mas vamos lendo aqui passo a passo. Fazendo o backup, ele foi para a nossa pasta Kaelon. Criou o diretório backup, ele avisa que já existe, mas tudo bem. Ele entra na pasta código, dá o famoso xcopy, depois ele vai para a pasta backup e lista os arquivos dos backup. Parece que ele listou certinho, tem aqui 4 pastas, parece que está funcionando, né, o nosso script de backup. Bom, a gente aprendeu nesse capítulo a instalar o CMD, que é uma versão alternativa do prompt, né, que nos dá a capacidade de copiar, colar, selecionar, criar abas. A gente também aprendeu sobre os scripts no Windows, né, que são como se fossem arquivos de texto, só com a extensão .bat. A gente aprendeu 2 novos comandos, o xcopy para copiar pastas e seus subdiretórios, e o pause, né, para esperar o usuário interagir com o sistema, com o terminal. E a gente também aprendeu a fazer scripts até um pouco complexos, né, que nem o nosso script de backup, só usando os conhecimentos dos comandos básicos que a gente aprendeu na aula passada. Então agora é só praticar isso tudo nos exercícios e a gente se vê no próximo capítulo.